Agora sim, oficialmente, estamos ao vivo novamente aqui nesse Instagram. Nossa segunda live, meus infogênios. Você que quer empreender nesse mercado digital, precisa saber como funciona a pessoa física, né? O cenário. Então hoje está um pouquinho diferente, é um quadro aqui, praticamente o nosso podcast. Responde, meu gênio, esse é o nome do nosso quadro, hein? Ó, não esquece desse aviãozinho, vamos mandar aí para umas 10 pessoas, 5 pessoazinhas, vai? Empreendedora, e vamos, ó, mirar as estrelas. Gente, quero contribuir muito aqui para vocês, trazer informação de uma forma bem descomplicada, para que vocês possam aprender um pouquinho mais. Informação nunca é demais. E ainda mais de um assunto de impostos, né? Como que funciona a pessoa física estando aqui nesse digital. Então, bora, vamos que vamos, tá? Então, hoje iniciamos esse quadro de uma maneira que a live seja um pouco mais dinâmica, tá? Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Para quem não me conhece, é bom eu me apresentar também, né? Que como é ao vivo, sou o João Mimoso, sou empresário da área contábil, tá? Tô há mais de 10 anos com a empresa, com a Gênios, aqui em Taubaté. Não tenho cara de contabilista, afinal, né? Existe um biotipo e talvez eu realmente não pertença a esse biotipo, mas tá tudo bem. 33 aninhos, com carinha de 18. Colhem o meu jeito, a forma como eu vou levar essa linguagem para vocês, porque é assim que nós vamos contabilizar muitos valores juntos, tá bom? Bom, tema da nossa live hoje, né? Nosso tema praticamente, compensa eu lançar o meu infoproduto no digital estando na pessoa física? E aí, alguém se arrisca em dizer se dá, se não dá? Eu quero dizer para vocês, ó, sobre o cenário, tá? Da pessoa física. Muitas das vezes, o infoprodutor, né? Ele é uma pessoa física, ele começa aqui no digital e ele sai desesperadamente começando a fazer tudo o que quer fazer. Se cadastra em vários meios de venda, de plataformas. Por quê? Porque muitas das vezes, isso tudo na pessoa física, ele não se vê como pessoa jurídica, né? E ela precisa cada vez mais enxergar que o seu infoproduto, né? Seu infoproduto, ele é um PJ, é um produto, né? Ele vai chegar até uma pessoa. Então a gente precisa inicialmente entender que se eu quero entrar no digital, eu preciso ter uma pessoa jurídica, uma PJ, tá? Pelo amor de Deus, não entrem nesse mercado como pessoa física. Tá? Isso já é logo de cara na live para a gente poder iniciar. Como foi o tema de terça-feira, é um tema no qual eu trouxe para vocês os ônus e os bônus de CLT e PJ, né? No caso, não deu para se posicionar de que maneira ser. Hoje eu já quero deixar bem claro para vocês que estando aqui precisamos ser pessoa jurídica, tá bom? Basicamente, se ver como empresa, tá? A maior dificuldade do infoprodutor muitas das vezes é se ver realmente como PJ, tá bom? Bom, outro caso. E João, como é que você chegou nessa conclusão? Vamos falar aí de vantagens e desvantagens. Como que você chegou nessa conclusão que tem que ser como pessoa jurídica, né? O que eu quero dizer para vocês? Olha o que nós fizemos aqui. Hoje o cenário tributário, para vocês poderem entender, tá? Acima de R$5.000 de rendimento que vocês forem ter, a carga tributária é 27,5%, tá? Logo de cara. Eu fiz uma simulação, tá? Para vocês poderem entender. A pessoa, fiz até um scriptzinho, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas é um rascunho de um imposto de renda, tá? Sensacional, no qual a pessoa, ela faturou. Ela tá louca, né? Gente, estar no digital, todo mundo quer, né, fazer o bendito 6 em 7, né? Eu também quero, com certeza. Mas a gente precisa saber como fazer e pagar menos imposto. Vocês concordam comigo? Não dá para sair
na loucura, no desespero. É cabeça, né? Porque muitas vezes a pessoa foca, né, em marketing, foca na parte de estrutura do cara, esquece da contabilidade. Pensa, eu fiz aqui duas simulações para vocês poderem entender. A pessoa acabou de começar, 6 em 7. Fez um lançamento aqui no digital, faturou 100 mil reais no metade do ano. E na outra metade do ano, ela está como pessoa física, tá? Esse é o exemplo. E no final do ano, ela fez mais um lançamento, faturou mais 100 mil reais. Então ela teve de faturamento, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, 200 mil de faturamento como pessoa física, tá? E aí o que acontece? Na pessoa física, é importante vocês saberem que a gente pode estar incluindo uma coluninha para abatimento, um tal de livro caixa, tá? O que eu coloquei como demonstração de livro caixa? O que é, João, esse livro caixa? Livro caixa são todas as despesas que vocês podem abater em cima do imposto que é gerado da sua renda, tá? Então o que eu coloquei? Eu coloquei telefone e internet, que essa pessoa teria. Eu coloquei energia elétrica, porque ela vai precisar, né, para poder fazer as suas gravações. Ela precisa de um local para ela poder alugar e poder fazer as suas videoaulas, enfim, né, começar o seu negócio. Um expert de marketing, ela também vai precisar. Vai precisar de um contabilista, né, mesmo na pessoa física, é importante dizer isso para vocês, tá? E ela também precisa fazer os anúncios, né? Investir na internet para o produto dela chegar. Para vocês terem ideia, para esse produtor, né, infoprodutor de 200 mil reais, nós colocamos que ele vai gastar por mês um valor de 7.950, sendo que no ano ele gastaria 95.400. Essas despesas, quero deixar bem claro aqui para vocês, elas precisam ser comprovadas. Elas precisam existir, porque a Receita Federal, quando a gente coloca livro caixa, ela fica bem de olho em você, porque isso está reduzindo do valor que ela te cobraria, certo? São despesas dedutíveis. Então o que a gente chega? A gente chega com um faturamento de lançamento de 200 mil, fiz o 6 em 7, sucesso, porém tive um gasto, né, de 95.400. Todos esses gastos fixos que eu falei para vocês e anuais. Beleza? Qual que é o valor, João, que daria de imposto em cima dessa renda? Para vocês terem ideia, a gente fez um cálculo, deu quase 17 mil reais para a pessoa poder pagar, tá? Especificamente, ó, na verdade um pouquinho mais, 18 e pouquinho. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Deu 18.332, tá? Para ser mais exato. Nessa mesma simulação, a gente fez um outro caso aqui, para vocês poderem entender. Não sei se vocês conhecem. Primo Rico, Érico Rocha. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá e fazer a contabilidade para eles. Esses caras são os tubarões do digital. Pensa, um infoproduto deles, a gente está falando aqui de uma renda de 1.200.000 num lançamento, chutando bem baixo, tá? E um outro em dezembro de mais 1.200.000. Ele teve no ano um total de faturamento de 2.400. Esse mesmo cara tem os mesmos gastos que aquele outro, tá? Ele tem o telefone, a energia, o contador, os anúncios, o expert de marketing, tudo. O que nós colocamos por mês para ele? Um valor de 43.450, dando um total de 521.400 reais. Pois eu quero fazer uma live mais explicando para vocês isso dentro de um formato que vocês poderem entender, tá? Para ficar bem na prática e bem pontual, para vocês entenderem as diferenças das coisas. Esse cara que faturou 2.400.000, na pessoa física, vocês sabem qual que é o valor de imposto que ele pagaria? Faturando 2.400 com essas despesas abatidas, hein? Com essas despesas. Ele pagaria 506 mil reais. Pensa, é muito imposto. Ele faturou 2.400 e vai ter que pagar 500 mil reais de imposto. João, isso é na pessoa física e na pessoa jurídica. Por que eu quero dizer para vocês? Se atentem agora. Na pessoa jurídica, tanto esse lançador que fez 6 em 7, 100 mil reais, como esse outro tubarão que fez 2.400, olha só as diferenças.
esse tubarão, por exemplo, que nós estamos falando aqui, ele tem, se fosse no Simples Nacional, porque no Simples cabe esse faturamento, ele pagaria R$237 mil na pessoa jurídica. 237 mil. Eu acabei de falar que na pessoa física ele pagaria R$506 mil. Pensam, olha a economia que esse infoprodutor teria para o seu negócio. Nós estamos falando de uma economia de quase R$300 mil. Quase, isso só de impostos, tá? Por isso que é muito importante, tá? Tem um produto sensacional, tem uma estrutura, tudo perfeitinho. Entenda a carga tributária do seu negócio, tá? Não dá para ser na pessoa física, em hipótese alguma. João, tem alguma coisa que você enxerga que existe a possibilidade da pessoa ser na pessoa física? Estando no digital, quero dizer para você, não compensa. Gente, existem inúmeras formas da gente iniciar aqui no digital, sendo pessoa jurídica, pagando bem menos imposto. Para vocês terem ideia, existe até a condição do MEI, né? Cursos e treinamentos, eu posso dar curso e treinamento sem MEI, pagar R$70 por mês. Única coisa é que o quê? O meu primeiro lançamento, 6 em 7, já desenquadrei do MEI, mas pelo menos eu comecei. Vocês estão entendendo? Como MEI, como PJ, e não na pessoa física. Na pessoa física, esse caso específico de R$100 mil, ele pagaria R$18 mil de imposto. Se fosse no Simples, a gente falando que a empresa está desde do Simples, tá? Ele pagaria 12, tá? Então, existe uma diferença muito grande de pessoa física para pessoa jurídica. Vocês estão entendendo, gente? Sobre essa parte tributária, é um pouquinho mais minucioso, é assunto, é imposto. Muitas das vezes as pessoas não gostam de ter acesso a isso, né? Mas é importante vocês saberem, porque isso viabiliza muito o seu próprio negócio, tá? Bom, meus infogênios, os cálculos, até uma coisa que nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre as demonstrações desses cálculos, né? Acho muito importante, de repente, a gente depois divulgar para eles, né? Como que funciona isso, o cálculo na prática para vocês. Depois eu mando aqui, caso alguém queira mandar também aqui no direct, sem problema nenhum, eu disponibilizo para vocês poderem entender esses comparativos, tá? Que foram feitos aqui. Então, basicamente, é isso sobre os impostos, tá? Vamos tomar um pouquinho de água porque tá puxado. E, João, quais são os benefícios, né, que existem aí estando no digital, na pessoa física? Existe algum? Na minha humilde opinião, como eu acabei de dizer para vocês, eu não consigo enxergar, tá? Infelizmente não, porque qualquer rendimento, só para vocês poderem entender, vamos supor, vou lançar alguma coisa no digital. Eu não estou falando algo menos que R$5 mil. Vocês concordam comigo? E hoje, a alíquota do imposto de renda, para valores acima de R$5 mil, vocês já vão pagar, estou falando bem redondo, tá? Só para fazer conta direta. Acima de R$5 mil, vocês já vão estar pagando 27,5% de imposto. Vocês estão entendendo? Então, estar no digital, categoricamente, é você abrir a sua pessoa jurídica, tá? Então, não existe benefício nenhum você estando aqui na pessoa física, beleza? Estou batendo bastante nessa tecla para vocês poderem sempre lembrar o que o gênio lá falou para vocês sobre a contabilidade, sobre os impostos, de como funciona. Beleza, Creuza? Vai começar, já abre a sua empresa, já faz o que tem que ser feito, tá? Procura um contabilista desde o início, tá? Da sua preferência, daquilo que você se sinta mais confortável. Então, desde sempre, vai iniciar, já faz a abertura da sua empresa, tá? Eu sempre recomendo começar de baixo, então começa como MEI, depois desenquadra, vê a análise se melhor ir para o simples ou se já é melhor ir para o lucro presumido. Então, eu sempre recomendo isso, tá? Porque aqui no escritório a gente sempre faz as análises, né, de como que isso funciona, para apresentar para o infoprodutor qual é o melhor cenário que ele se encontra para ele poder tomar a decisão, tá bom? Pensa comigo. A gente tá louco nesse digital para começar, para ir
Vamos pensar numa onda, vamos surfar? A gente tá louco para começar, certo? Tá numa expectativa danada. E aí eu não abro empresa, certo? Eu fico como pessoa física. A onda vai vir e eu vou perder essa onda. E estar na pessoa física, gente, é inviabilizar o seu negócio. É você pagar muito mais do que você deveria. Vocês estão entendendo? Então, por isso que não é bom, não é recomendado, em hipótese alguma. A informação tem que chegar até vocês têm que procurar também para vocês poderem entender, tá? Então, sempre pensem nisso, faz essa, sabe? Pensa em tudo, pensa na parte do marketing, na parte da estrutura do seu infoproduto, mas também pense de como é importante vocês saberem, poderem pelo menos ter a informação e poder tomar a melhor decisão possível, tá ok? Contem uma coisa pra mim, contem só uma coisa aqui. Vocês têm vergonha de não saber alguma coisa da contabilidade? De não entender? Ou já tiveram uma situação delicada que pegou vocês de surpresa, um monte de gente falando? Eu imagino que muitas das vezes o maior medo de vocês, estando na pessoa física, é vocês caírem na malha da Receita Federal. E vou dizer para vocês, estando na pessoa física, existe grandes chances de cair na malha fina. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos e preenchemos, sabe naquele livro caixa, valores para abater, a Receita Federal, ela vai glosar você por aquele valor. Sabe por que ela vai glosar? Porque ela vai querer saber o que compõe aquele valor. E muitas pessoas preenchem aquilo sem saber. Sabe quando faz aleatório? Eu vou colocar aqui R$50, vou colocar R$1.000, vou colocar 200. Gente, quando cai na malha, uma das coisas muito importantes em dizer para vocês é que a gente precisa ir lá na Receita Federal e apresentar os documentos. Eles vão analisar e se vocês não tiverem os comprovantes, vocês vão ser autuados. Vocês podem ter certeza disso, tá? Isso é muito importante, vocês têm que ficar bem atentos, tá? A informação tá aqui nesse canal, vocês podem contar sempre comigo no que vocês precisarem, tá bom? E aí, tudo certo? Ai, meu Deus, qual que é a dúvida? Teve um caso na prática, né? Que ela recebeu um dinheiro na pessoa física, entendeu? E o que aconteceu? Ela recebeu um valor expressivo na conta, porque, né, danada 6 em 7 bate sempre. E o que aconteceu? Caiu e aí ela teve que fazer um parcelamento, porque não tinha despesas para poder informar para a Receita Federal e teve que arcar 100% com aquele rendimento, tá? Então, é o casinho que a gente está falando aqui agora sobre cair na malha fina. Isso acontece direto, porque, pensa, gente, a pessoa física, ela não tem volume, certo? De repente, cai 100 mil, porque 6 em 7, gente, 100 mil, entrou 100 mil na conta. Ou entrou 80, ou 350. Para quem não está acostumado a ter uma movimentação de entradas e saídas da conta, e detalhe, a Receita não quer saber as saídas, tá? Ela quer saber as entradas, qual que é a origem daquele dinheiro, tá? Então, temos que ficar bem atento na pessoa física. Então, por isso que, assim, não existe, gente, benefício nenhum de estar na pessoa física. Estando na pessoa jurídica, pensa comigo, o dinheiro recebe lá na PJ, emite a nota, depois o sócio pode receber como distribuição de lucro, fica perfeitinho, redondinho. Não faz sentido a gente fazer na pessoa física. Tá? Sem contar as plataformas, hein? Que a gente nem contou aqui. Vou só especificar para vocês. Até as plataformas onde nós colocamos o nosso infoproduto, para vocês poderem ter ideia, quando a gente cadastra como pessoa física, o dinheiro que entra, eu só posso sacar por mês R$1.200. R$1.200? Varia de plataforma, mas geralmente é R$1.200. R$1.200. Gente, você imagina? Se eu faço 100 mil reais na pessoa física, eu vou ficar até quando sacando R$1.200? Sem condição. Ou seja, é o universo inteiro dizendo para vocês, não fique na pessoa física, vá para a pessoa jurídica. Porque na pessoa jurídica você pode sacar em 30 dias todo o dinheiro que vocês receberam, tá? Então, digital não é tão simples assim, vocês precisam entender um pouquinho e por isso que precisamos ser, né? Procurar aí o nosso método, inclusive, né? Ó, merchandise, menos é mais, método João Mimoso.
Tá. O que eu normalmente recomendo para o que vem depois? A pessoa primeiro ela tem que procurar um contabilista para ele poder abrir ou assessorar. Se você for MEI, né, quer começar como MEI, contabilista, é importante dizer isso para vocês, tá? Contabilista, ele não pode cobrar de um MEI, tá? Ele vai dar todo assessoramento para vocês sem nenhum custo. O assessoramento é sem um custo durante 1 ano. Então procure um contabilista, abre a sua empresa. Depois de aberta a sua empresa, você vai fazer todos os seus cadastros nas plataformas, você vai procurar e aí você começa com o seu produto, entendeu? Dá para fazer de repente paralelo, né? A abertura da empresa com o seu infoproduto. A gente pode trabalhar simultaneamente, sem problema nenhum, tá? Até porque, pensa, vai fazer toda a parte da estrutura do infoproduto para depois procurar um contabilista. Aí vocês vão matar a gente, sabe por quê? Porque a gente vai ter que correr com a abertura. E às vezes você não quer abrir como MEI. O MEI você abre em menos de 24 horas, né? Já uma pessoa jurídica normal, em média 45 dias para você estar com ela redondinha. Então, procure, né, para que você possa não ser surpreendido aí com relação aos prazos. E a Gênios, né, com certeza, a Gênios, né, inclusive é para o cliente nosso aqui. Ah, importantíssimo, olha gente, a produção aqui para a gente poder fechar, né, uma conclusão de estatística, para vocês terem ideia, só nesse último trimestre, né, que a gente passou, mais de 72,2% de acréscimos de pessoas começando nesse digital, vendendo, aparecendo, mais de 72% de aumento. Aí você fica perguntando, né? Até a gente estava conversando antes aqui da live. Eu fico imaginando, imagine se sei lá, 50% desse aumento ainda está como pessoa física, está pagando imposto desse jeito, né? É meio desesperador. E outra, vocês conseguem enxergar, né? Quando a gente fala pagar menos é mais, pagar menos, e não é só negar não. É dentro da normalidade mesmo, dentro do conhecimento, dentro daquilo que existe, em momento algum, tá, gente? A gente vai querer apresentar coisas para vocês que não existam. É coisas que realmente tá aí para poder fazer e a informação tem que chegar para vocês de uma maneira bem descomplicada e a gente poder contabilizar valores juntos cada vez mais. Gente, é isso, acredito que eu não tenha esquecido de nada, tá bom? Eu queria agradecer vocês aí por terem acolhido a nossa segunda live. Espero poder salvá-la e dar tudo certo no final, tá bom? Terça-feira estamos de volta com as nossas lives. E a partir da semana que vem, se Deus quiser, também a gente começa a convidar outras pessoas e assim a gente vai indo para trazer cada vez mais conteúdos aqui ricos para vocês. Obrigado, tá, gente? Fiquem com Deus e até terça-feira que vem, tá bom? Obrigado!